de acordo com o texto que nós lemos nesta noite, para nós enxergarmos além. Olhos espirituais abertos nos capacitam a enxergar além das circunstâncias terrenas, naturais. Aquilo que os nossos olhos físicos enxergam, os olhos espirituais enxergam além, ele vai além. Nós somos limitados fisicamente, humanamente falando, para ver e compreender as coisas. Mas quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, nós enxergamos além das circunstâncias. Nós temos a capacidade, a condição de enxergar com olhos espirituais e compreender valores espirituais. Valores espirituais, não é? Eu poderia fazer aqui uma citação bíblica exemplificando. Veja, quando Deus chamou ao patriarca Noé, não é? Para construir aquela grande embarcação, aquela construção monstruosa. Deus chamou Noé e disse para Noé: olha, o fim de todo ser que respira é chegado perante a minha face, porque a imaginação e a intenção do coração do homem, ele é continuamente mau. Não tenho mais suportado, vou pôr fim em tudo aquilo que foi criado. Diz o texto bíblico que por causa da maldade do coração dos homens, Deus se arrependeu de haver criado o homem. Deus se arrependeu de haver criado o homem. Mas Noé era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem justo, um homem que andava com Deus. Deus então se revela para Noé e diz o seguinte: vou destruir tudo, mas contigo eu vou estabelecer uma aliança. Eu quero firmar com você um concerto, uma aliança. Faze uma arca da madeira de gofer. E, de acordo com o texto bíblico, Deus passa todas as especificações, as medidas que a arca deveria ser construída. Veja, meu amado telespectador, Noé era homem espiritual, homem de discernimento, homem sábio, que se desviava do mal, que andava com Deus. Ele então assimilou a palavra de Deus, a orientação, e obedeceu. E, em obediência, se põe a construir a arca. Eu fico aqui imaginando, pela leitura da palavra que nós fazemos, que no que ele estava construindo a arca, muitos dos seus contemporâneos, vizinhos, patrícios, chegavam para ele e questionavam. Isso aqui é uma conjectura, não é? Isso é uma suposição, imaginamos. Porque ele vivia em sociedade, ele vivia ali no meio de pessoas, entre pessoas, ele tinha vizinhos, ele tinha amigos, ele tinha conhecidos, sem dúvida, não é? E quando ele está construindo, eu fico imaginando que essas pessoas que eram próximas a ele questionavam: Noé, o que você está construindo? Para que você está construindo isso? Eu, na minha pequena visão e entendimento bíblico, imagino que ele dizia, ou que ele respondia: eu estou construindo uma embarcação grandiosa que Deus me falou para construir, porque ele vai destruir toda a terra por meio de um dilúvio que ele vai enviar. Eu imagino que não uma vez, não duas vezes, mas muitas vezes, à medida em que ele ia construindo aquela embarcação, as pessoas chegavam até ele para saber do que se tratava. E à medida em que ele falava, eu imagino também, porque de acordo com o texto bíblico, apenas Noé, sua família e os animais foram colocados dentro da arca, não é? Imagino então que quando ele falava, as pessoas chacoalhavam a cabeça, imaginando que isso era um disparate, era uma maluquice da cabeça, não é? de Noé. Fico aqui ponderando todas estas questões. Imagina, Noé, que Deus vai destruir a terra. Imagina que isto vai acontecer. Imagina que isto vai se concretizar. Até você terminar de construir essa arca,
você, né, já não vai estar mais nem vivo, e etc, etc. Né? Podemos assim dar vazão à nossa mentalidade, ao nosso pensamento. Mas a Bíblia nos fala que ao cabo de dias, Noé conclui a construção daquela grande embarcação, da arca. E segundo a orientação de Deus, os animais são conduzidos para dentro da arca, de acordo com a ordem, de acordo com a quantidade, de acordo com as suas espécies, conforme a orientação e vontade de Deus. Noé com toda a sua família entram para dentro da arca. O anjo fecha a porta da arca por fora, lacra por fora e, enfim, dias depois, o dilúvio começa a acontecer. Ele vem sobre a terra, vem sobre a terra. A importância de olhos espirituais abertos se dá exatamente num momento em que as pessoas estão tendo a oportunidade, têm a oportunidade de acessar a vida eterna, de ter acesso ao reino de Deus, de ter acesso às benesses de Deus. No entanto, por desconhecer, por ter olhos espirituais fechados, não é? Vendados, por enxergar apenas o natural e não além das circunstâncias naturais, estão desprezando o que é mais precioso ao homem, o que é mais precioso ao homem, que é a salvação da sua alma, é a oportunidade única que Deus está nos dando de experimentar uma vida na sua presença, uma vida de relacionamento com Deus. E diante das circunstâncias, e diante dos problemas, e diante das adversidades, entram em pânico como esse moço fez. Não sabe o que fazer, não tem como, não sabe de que maneira reagir, não sabe de que maneira reagir. Ao conversar com muitas pessoas, ao observar a postura de muitas pessoas, pessoas em desespero, infelizes, às vezes a pessoa tem até uma boa condição material, física, não é? Uma boa condição, um bom nível social, mas é infeliz porque não consegue enxergar espiritualmente, porque os seus olhos espirituais estão vendados. A palavra de Deus nos fala, nas palavras do apóstolo Paulo, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, vendou-lhe os olhos. E a única maneira pela qual a pessoa pode se desvencilhar deste embaraço, desta cegueira, tirar estas vendas dos seus olhos, é através de Jesus, é por meio de Jesus Cristo, é por meio de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É necessário, meu amado telespectador, para que tenhamos discernimento espiritual, é necessário confessar Jesus como o Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, como aquele que se entregou para nos resgatar, como aquele que se doou, como aquele, nas palavras de Paulo, que se fez maldição por nós, para que toda a maldição que havia sobre nós, então fosse tirada de sobre as nossas vidas, não é? Transferida para a sua vida lá na cruz do Calvário. Esta é a experiência que é oferecida, não é? Essa possibilidade de vida, de condição espiritual que nos é oferecida através da obra perfeita, justa e bendita, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, eis o momento oportuno para que, em você ainda não tendo esta experiência, ou tendo tido essa experiência, que você possa aceitar a Cristo Jesus, abraçá-lo de todo o teu coração, confessando com os seus lábios que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. E a partir de então, com discernimento, entendimento, você vai ter olhos espirituais abertos para ter esta graça de discernir as coisas e verdadeiramente não estar enganado sobre as coisas que estão acontecendo na terra, mas que os teus olhos sejam abertos para, como nos dias de Noé, entender
que era plano de Deus, que era um agir de Deus, um trabalhar de Deus. E não perder a oportunidade que passa diante de você de entrar nesta arca da salvação, que no nosso contexto atual se chama Jesus, Senhor e Salvador. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência continuaremos aqui com o programa.